Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Palavra viva, palavra que edifica, palavra que purifica o nosso coração e a nossa conduta. Estamos hoje entrando para a última lição do segundo trimestre de 2019. Bem-vindo e bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje encerrando o trimestre em que nós estivemos estudando sobre o tabernáculo e o seu significado para nós, igreja. E hoje nós iremos estudar a lição de número 13, cujo título é O Sacerdócio Celestial. O nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo de número 7, versículo 26, e diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A nossa verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e terrena. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje em uma lição que tem vários objetivos, mas uma das ideias norteadoras, que inclusive a própria revista pede para que você faça isso, é que nós reflitamos sobre o que nós aprendemos ao longo desses 13 domingos, estudando paulatinamente, detalhe por detalhe, o tabernáculo, desde a sua concepção na mente de Yahvé até a sua execução através da escolha de Bezaleel e Aholiabe para não apenas construí-lo, como também ornamentá-lo. Quando eu olho para a história do tabernáculo, eu não posso deixar de refletir sobre o papel da palavra do Senhor, ou por que não dizer, o papel das obras do Senhor, de tudo aquilo que ele criou. O grande diferencial entre aquilo que o homem faz e aquilo que Deus faz é que as coisas construídas pelas mãos dos homens, quando nos debruçamos para estudá-las, em um primeiro momento, que é o momento do êxtase, da descoberta, como diria os antigos pensadores gregos, no caso Aristóteles, a eureka, ou seja, o achei, o encontrei, aquilo realmente deixa a humanidade surpreendida. Mas a surpresa, ela dura pouco. Rapidamente, aquele assunto, aquela descoberta é exaurida, aquele assunto é esgotado e ele entra na parte manual técnico do conhecimento humano. Tem a sua importância, tem o seu caráter definitivo, mas não surpreende mais ninguém. A título de exemplo, eu imagino quando o homem descobriu que era possível fazer uma máquina voar, como é o caso dos aviões que nós temos hoje. Eu imagino quando há a transição dos motores a vapor, que fizeram a Revolução Inglesa ser o que foi, a primeira Revolução Inglesa, para a eletricidade, uma grande novidade. Imagine você também quando de uma simples onda sonora que chega de forma eletromagnética pelos rádios, o homem começa a fazer transmissões visuais também, transmissões em televisão.
foram descobertas que surpreenderam o homem. Mais recentemente, quem não lembra a transição do celular antigo para os modernos smartphones? Você tem uma noção de como isso surpreende a humanidade. Mas ninguém hoje fica surpreso com uma TV por transmitir imagens em alta qualidade. Se ficou normalizado, se tornou um parâmetro, porque é criação do homem. Entretanto, quando olhamos para a palavra de Deus, que é a palavra revelada ao homem, você percebe que aquilo que Deus criou há milhares de anos atrás, continua surpreendendo o homem. Olhe para você, olhe para suas mãos, olhe para o seu intelecto, para o seu cérebro, olhe para a complexidade que é o olho humano, olhe para o bioma no qual estamos imersos, olhe para a biosfera, a vida que foi criada por Deus. Quanto mais o homem estuda, quanto mais o homem lê, mais ele se surpreende com aquilo que Deus pode fazer. É por esse motivo que quando olhamos para a Bíblia, o processo é semelhante. A reação que nós temos é análoga. A Bíblia, ela é de Deus, inspirada por Deus para a instrumentalidade do homem. Então, quando olhamos para a Bíblia e começamos a estudá-la, começamos a mergulhar em suas páginas, nós não temos capacidade de exaurir a Bíblia. Nós não temos capacidade de fazer com que a Bíblia se esgote. Por quê? Porque na Bíblia se revela, através da sua palavra, a mente infinita de Deus. E a mente finita, pequena do homem, não tem condição, não tem capacidade de entender na plenitude aquilo que o Senhor Deus nos deixou como legado. Este talvez seja um dos, se não o maior mistério da palavra revelada ao homem, da Bíblia Sagrada, do livro de Deus. Por quê? Porque nós passamos aqui um trimestre estudando o tabernáculo, estudando uma estrutura e o seu significado. E quantas vezes nós não lemos antes dessas lições sobre o tabernáculo? Quantas vezes nós não nos debruçamos sobre ele e sobre os seus ensinamentos? Mas eu tenho certeza de que todos nós estamos saindo destas lições impressionados com o que Deus quis dizer para a humanidade através daquela construção, através de detalhes simples, como por exemplo, cortinas, mobiliário, aquilo que rodeava, a cerca que aí estava, a sua divisão arquitetônica. Tudo isso nós entendemos que apontava para Cristo. E dentro disso, nós entendemos ao longo destas aulas um fenômeno que nós conhecemos como tipologia. Tipologia vem do grego tipos, que significa figura, imagem, figura, imagem. Portanto, quando estamos analisando o tabernáculo, como fizemos ao longo destas lições, nós estamos vendo a imagem, ainda que não tão clara, ainda que não tão específica, de Jesus. Na Bíblia Sagrada, nós usamos a palavra tipo para indicar qualquer objeto ou qualquer evento que aponta para algo maior, que é uma imagem de algo real. E é bom deixar claro que em toda a Bíblia Sagrada, tudo que nós chamamos de tipo, tudo
e todos que nós chamamos de tipo, aponta para o Mashiach, para o Messias, para aquele que os judeus chamam de Rabá, o que vem. Toda a Bíblia aponta de Gênesis aos Evangelhos e posteriormente elucidando isso, os Evangelhos, Apocalipse, para Cristo Jesus. Esta é a realidade. Este é o grande chamado que nós temos. Portanto, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós entendemos que se olharmos para a superfície, teremos uma visão rasa do que Deus quer nos dizer. Mas quando olhamos para dentro da Bíblia e percebemos que Jesus e a sua obra redentora é a chave das Escrituras, nós entendemos que conhecer a Cristo é entender os pensamentos de Deus. É por isso que Romanos capítulo 15, versículo 4, a palavra do Senhor diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta introdução que eu fiz aqui para os irmãos é para que vocês entendam que quando olhamos para o tabernáculo, em cada detalhe, em cada nuance, nós estamos enxergando a obra propiciatória do nosso Deus. Estamos olhando para o cuidado do Senhor em providenciar um plano de salvação para o homem. Fizemos isso e hoje nós chegamos ao ponto máximo. Se tudo aponta para Cristo, hoje nós vamos encerrar pensando: qual é o significado de Cristo para nós? Qual é o papel de Cristo como sacerdote frente ao tabernáculo, tanto de Moisés quanto aquele que nós chamamos de tabernáculo celestial? Qual é o nosso papel, igreja do Senhor, igreja orgânica, mas também individual? Qual é o nosso papel perante esta obra tão bonita que começou na revelação de Deus a Moisés lá no Sinai, 40 dias após terem saído do Egito? O nosso tópico 1 começa essa análise com o seguinte tema: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Vamos colocar aqui então o nosso tópico 1. Eu vou resumir como dizendo o seguinte: o sacerdócio celestial. O sacerdócio celestial possui um único sumo sacerdote. Um único sumo sacerdote. Isso aqui é extremamente importante, meus queridos irmãos, de nós destacarmos para os nossos alunos e destacarmos agora em nossa reflexão individual. Nós sabemos que o sistema mosaico, ele foi feito para durar temporariamente. O sacerdócio mosaico não foi feito para ter um caráter permanente, eterno. Ele tinha um caráter material, terreno e temporário. Você se lembra que há 2 lições atrás, quando falamos sobre o Kohen Gadol, ou o sumo sacerdote, nós estabelecemos algumas diferenças entre o sacerdócio levítico, também chamado de sacerdócio araônico, e o sacerdócio celestial, também chamado de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Deixe-me te refrescar algumas coisas. O sacerdócio araônico tinha sua figura baseada
em uma tribo, que era a tribo de Levi, onde se conhecia a genealogia, de onde sabia-se de onde vinham. Terceiro filho de Jacó, juntamente com sua esposa Lia. Quando olhamos para Melquisedeque, a própria Bíblia diz isso bem claro, lá em Hebreus, se não me engano, no capítulo 9, que não se conhecia a genealogia de Melquisedeque. E isso é evidente, porque assim como Melquisedeque, Cristo é Deus eterno, atemporal, sem genealogia. Portanto, ao compararmos os dois sacerdócios, você percebe que um era temporário, não veio para permanecer. Já o sacerdócio de Cristo, inaugurado com a sua encarnação, quando veio a este mundo como homem, naquele período histórico que nós chamamos de plenitude dos tempos. Cristo inaugura uma nova era, uma nova época, e ele substitui o sacerdócio araônico pelo sacerdócio de Cristo. Reforçando o que falamos há um tempo atrás, Cristo torna-se sacerdote da sua própria dispensação. Essa é a ideia. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, olha só a contraposição, mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. O que é aio? Aio é preceptor, aio é o cuidador, é o regente, é aquela pessoa designada para cuidar de alguém que não tem maturidade para cuidar de si mesmo. A lei, como por um tempo específico, mais propriamente no que chamamos de período veterotestamentário, a lei funcionou como um aio nosso, ou seja, a lei, quando trabalhou sobre nós, na ideia de aio, é como se fosse um preceptor. Porém, chega a época em que todo esse processo é extinto, ou melhor, cumprido, e a lei dá espaço para a fé. Vamos reforçar isso aqui? A lei dá espaço para a fé. E se eu mudo a figura central, porque a fé significa crer que houve o derramamento da graça, fé está estabelecido sobre o derramamento da graça, e nesse contexto estamos falando de fé salvífica de verdade, a fé que liberta. A graça supera a lei. Por quê? Porque o sacerdócio da lei, ele apenas poderia temporariamente cobrir o pecado. Mas quando vem a fé por meio da graça, acontece a eliminação do pecado. E qual é a grande ideia nisso aqui? Quem fazia o ofício, quem trabalhava no ofício da lei para que o pecado fosse temporariamente oculto, era o sacerdócio homem, era o sacerdote levítico, era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote humano. Porém, no tempo da graça, a eliminação é provinda pelo seu único e definitivo sumo sacerdote. E quem é esse único e definitivo sumo sacerdote? Jesus Cristo. Todo o sacerdócio levítico, suas liturgias, se resumem em Cristo. É por isso que nós temos uma passagem clássica
lá no livro de Mateus, que é quando acontece a chamada confissão de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 18, quando se questiona o que é que as pessoas diziam dele. E nós vamos fazer uma análise dessa passagem agora. Porém, antes de nós irmos para esta análise dessa passagem, eu quero lembrá-los o seguinte: o sacerdócio levítico, ele era baseado em nascimento. Sacerdócio levítico era baseado no nascimento. Vamos deixar isso aqui bem claro, que daqui a pouco eu quero voltar nisso aqui. Nós sabemos que para ser sacerdote precisava de ter uma tribo, a tribo de Levi. Além disso, no sacerdócio levítico, nós também oficiávamos, ou melhor, o sacerdote oficiava em um lugar determinado. Vamos só escrever isso aqui: em um lugar determinado. Em um lugar determinado. Quando vem o Senhor Jesus Cristo, ele se torna sacerdócio acima de tudo e de todos. Cristo se torna o grande sacerdote. E ele muda isso aqui. Isso aqui é tirado. E eu quero fazer uma análise de transição entre o tópico 1, o sacerdócio celestial, com o tópico 2. Eu quero fazer uma ponte entre eles, porque apesar da revista separá-los, eu, Jezrael, considero que os dois são indissociáveis. O nosso tópico 2 fala sobre o sacerdócio universal da igreja. Mas não tem como eu falar disso sem remeter a isto aqui. Portanto, eu quero pedir licença para fazer uma junção dos dois tópicos com você. Eu acabei de falar com os irmãos que Cristo é o nosso único sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E se você se esqueceu do que isso significa, peço que você volte lá na nossa lição de número 11, quando falamos sobre o sacerdote e o sumo sacerdote, e reveja essa comparação. Entretanto, aqui no tópico 2, eu quero destacar para os irmãos o seguinte: quando o Senhor Jesus torna-se o único sacerdote, observe que há uma palavrinha antes. Ele se torna o sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Não é qualquer sacerdote. Agora, como sumo sacerdote, ele providencia para que nós também sejamos oficiantes, não sumo sacerdote, mas sacerdotes também. A doutrina do sacerdócio universal, meus amados irmãos, ela é a base do protestantismo moderno. Essa ideia é base do protestantismo, que é o movimento de reforma da igreja, porque nós cremos que não é a instituição que oferece o culto por nós. Nós cremos que não é a instituição que provê salvação para nós, e que é impossível uma figura substituir o meu próprio culto. E é por isso que quando olhamos para o sacerdócio levítico e percebemos que ele vinha do nascimento, aqui nós entendemos que o nosso sacerdócio, ele vem por meio da adoção. Ele vem por meio da adoção. Nós fomos feitos filhos de Deus, nascidos de novo, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Prova disso
é que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou às trevas para a sua maravilhosa luz, fazendo um contraponto entre o sacerdócio levítico e vida do nascimento, o nosso sacerdócio, o sacerdócio da igreja, vem pela adoção, Detalhe: o oficiante tinha que celebrar os sacrifícios aonde? No tabernáculo, que era o lugar determinado para ele. Agora, vindo o tempo da graça, sob a legislação do único e definitivo sumo sacerdote perfeito que é Cristo, isto muda, porque agora o sacrifício está em nós, o culto é celebrado em nosso corpo, em nossa vida, em nosso interior. Isso nos traz uma responsabilidade gigante, porque lá no deserto, o tabernáculo era a habitação, lembra o tempo todo, Mishkan, habitação, moradia. O tabernáculo era a moradia de Deus. Agora, a Mishkan de Deus, ou como vimos na aula passada, né? A Sheriná de Deus, o lugar de morada da presença de Deus, é a minha vida, é o meu corpo. A partir de agora, o meu corpo se torna um santuário a Deus. Romanos capítulo 12, quem não se lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Aonde é que se sacrificava? No tabernáculo. Onde é que se sacrificava? Se sacrificava no altar. Quer dizer que agora, na graça, o tabernáculo, o altar, é o nosso corpo, é a nossa vida. Nós que estamos ali, e Paulo continua: o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Irmãos, o sacerdócio universal dá-nos a ideia de que hoje nós também temos participação. Voltando aqui na história de Pedro, os discípulos estão reunidos, e uns dizem aquilo outro. Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E os dizem: olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Cristo diz: e tu, e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a dianteira e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Cristo é: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Porque também eu te digo que tu és Pedro. Aqui, tu és Pedro. Cristo está apontando para Pedro, a pedra, Petrus, pedra. E sobre esta pedra, nesse momento, Cristo não se referia a Pedro. Nesse momento, Cristo se referia ao que Pedro havia acabado de dizer. Porque na verdade, o que era pedra, o que é alicerce da igreja, é saber que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, não Pedro. Porque não tem como uma instituição se firmar alicerçada sobre um homem falho. Não tem como uma instituição crescer baseada em princípios humanos. Tu és Pedro, eu te conheço, Pedro. E sobre esta pedra, que é a palavra que você disse, Pedro,
Sobre esta pedra. Que pedra é esta? A afirmação, a confissão. A pedra não é Pedro, a pedra é a confissão de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, a pedra é a confissão, e a confissão significa que a pedra é Cristo, e Cristo é soberano. Cristo é soberano. Alguém um dia perguntou para Pedro: Pedro, você é a pedra? Pedro, você é o alicerce? É você que é o alicerce? E Pedro dá um jeito de responder dizendo: ei, não chegue para mim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando-vos para ele, quem é ele? A pedra viva. Olha Pedro respondendo. Olha Pedro respondendo quem era a pedra. Pedra viva, reprovada na verdade pelo homem, mas para com Deus eleita e preciosa. Vocês têm que saber que a pedra é Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina. Mas Pedro deixa claro a nossa responsabilidade no sacerdócio universal, e fala: ei, mas espera aí, vocês também são pedra, porque vocês compõem o corpo de Cristo, mas vós também, como pedras vivas, sois edificadas. Irmão, isso aqui fecha a nossa lição, isso aqui encerra o nosso trimestre. Olha, preste atenção: sois edificados casa espiritual. Sherem, raiz da palavra Shacã, que foi a palavra Mishkan, que é tabernáculo. Você é o tabernáculo de Deus, é casa de Deus. Continuando, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Não se isente de sua responsabilidade. Aquele santuário do deserto hoje é você. A sua vida é a moradia de Deus, a sua vida é a habitação do Senhor, é testemunho real, é testemunho salvífico. Glória a Deus por isso. E por fim, meus irmãos, o nosso tópico 3 encerra, e eu vou ser bem sucinto nesse tópico 3 aqui. O nosso tópico 3 diz: o maior e mais perfeito tabernáculo. O maior e mais perfeito tabernáculo. Meus irmãos, ao lermos Hebreus, nós sabemos, quando lemos Hebreus, nós percebemos que o grande tabernáculo construído lá no deserto era um santuário terrestre. A tenda da invocação teve a sua importância, mas a Bíblia deixa bem claro que a tenda do deserto era um retrato, um vislumbre embaçado, sombra daquele tabernáculo futuro, daquilo que nós chamamos de tabernáculo celestial. Se Cristo é o sumo sacerdote, se não, como Cristo, a expressão correta é essa, como Cristo é o sumo sacerdote da nossa dispensação, ele também oficia em um tabernáculo. Como sumo sacerdote, ele oficia no tabernáculo celestial. E o que é o tabernáculo celestial? O tabernáculo celestial é aquele lugar preparado, onde Cristo e a sua igreja irão morar. Aquele lugar onde Cristo e a sua igreja prestarão culto para sempre. Apocalipse capítulo 21 e verso 3 deixa isso bem claro. Cristo Jesus, segundo a nossa lição, garantiu-nos essa bênção, quando na consumação do seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto
abaixo. E, meus amados irmãos, quero lembrá-los que o nosso acesso ao mais perfeito e maior tabernáculo só é garantido pelo sacrifício de Cristo. Esse acesso ao maior e mais perfeito tabernáculo só nos é garantido mediante o sofrimento de Cristo. O tabernáculo apontava para Deus, o sacerdócio de Deus, e Deus estava tão comprometido com o seu sacerdócio que ele sabia que o sacrifício definitivo deveria ser imaculado. O sacrifício definitivo deveria ser puro e santo. E o que ele faz? Oferece a si mesmo. Oferece-se como o Cordeiro Imaculado. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que tampa o pecado, não é que oculta o pecado, mas que arranca o pecado e o lança no mar do esquecimento. Diferente do sacrifício lá no tabernáculo, que era parcial, o sacerdote Cristo foi oferta e ofertante total, progressivo não, definitivo e eterno. A minha oração é para que todos nós, ao final destas lições, tenhamos entendido o real propósito e alcance da vontade de Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, eu quero louvar a Deus, porque você que esteve nos acompanhando ao longo dessas lições, que não nos deixou, que nos ajudou divulgando estas aulas, só Deus para te recompensar. Quero louvar ao Senhor pela oportunidade que tem nos dado de ensinar a sua palavra para as milhares de pessoas que semanalmente têm aqui assistido aos nossos subsídios. Nós estamos encerrando mais um trimestre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu vitória mais uma vez. O Senhor nos permitiu estarmos juntos ao longo dessas 13 lições, estudando a santa e preciosa palavra do Senhor. O nosso agradecimento ao pastor Elienay Cabral, que foi instrumento de Deus para a escrita e edição destas lições, e a CPAD por nos propiciar este material. Queremos louvar a Deus pela vida da DMP TV, da diretoria da igreja e do departamento de comunicação. Louvar a Deus pela vida do nosso cinegrafista, irmão Abner, que está sempre conosco, muitas vezes gravando domingo, gravando sábado à tarde, gravando frio à noite, mas estamos aqui abrindo mão de feriado, abrindo mão de final de semana, de momentos, muitas vezes com a família, para levarmos até você um auxílio para que a sua escola dominical seja cada vez mais rica. Ore por nós, continue conosco. Te edificou, te ajudou, foi bom? Então deixe o seu like, faça aqui embaixo os seus comentários, compartilhe em suas redes sociais e nós estaremos sempre orando pela sua vida. Seja missionário e nos ajude a continuar com o trabalho do programa Escola Bíblica Dominical. Na semana que vem nós voltaremos inaugurando uma nova lição. Que o Senhor Jesus faça com que sua vida, tanto material quanto espiritual, prospere sempre mais. Amém.